gente vai conversar sobre hábitos. Tem muitas coisas que a gente gostaria de mudar muitas vezes na vida da gente, né? Ah, quero mudar a forma de fazer isso, aquilo. Só que muitas vezes a gente não sabe como dar o primeiro passo, como fazer essa reprogramação para mudar os hábitos. A gente vai conversar sobre isso com o psicólogo e doutor em neurociência do comportamento, Dr. Yuri Buzin. Seja bem-vindo ao Mulheres, tudo bem? Olha, já gostei do tema do papo. Bom. Mas antes de mais nada, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que define o que é hábito na vida da gente. Então, isso é uma questão muito importante, que às vezes as pessoas elas confundem hábitos com simplesmente manias, porque a gente usa essa palavra muitas vezes. Ou até mesmo vícios, né? Ou até mesmo vícios, ou uma Mascarando dependência ali de alguma situação e etc. O hábito é um comportamento do qual você faz todos os dias e cada vez que você faz ele se torna mais automático. A partir do momento que ele se torna automático, ele vai se tornando cada vez mais um hábito. Então você não precisa colocar muito esforço ali. Você não precisa pensar o tempo todo para executar aquela tarefa, porque ele vira automático. Como, por exemplo, quando você vai dirigir. Quando você vai dirigir, você não pensa em todas as coisas. Muitas coisas já se tornaram tão automáticas que você dirige automaticamente. Isso a gente está falando de um adulto, mas muitas vezes a gente vai ver isso com crianças, que a gente tem algumas coisas... Sim, o hábito de escovar o dente, por exemplo. Isso, o hábito de escovar o dente. Você vai ensinar no comecinho, vai ser um pouco mais difícil, depois vai se tornar um hábito que ela não pensa. Pra fazer. Ela simplesmente executa aquilo ali. Então, quando a gente fala em hábito, é exatamente esse comportamento, quando a gente não precisa pensar muito para executar aquilo. Então é super interessante a pessoa refletir um pouquinho sobre os hábitos dela. E é interessante porque a gente consegue classificar os hábitos como saudáveis e não saudáveis na vida da gente. E eu acredito que a categoria dos hábitos que a gente poderia e deveria mudar são os não saudáveis, obviamente. Exato. Né? Isso é uma coisa que as pessoas questionam muito, em como que eu vou adquirir um hábito saudável e muitas vezes como eu vou perceber quais os hábitos que eu tenho que na verdade não me levam a lugar nenhum, que estão me fazendo mal. Muitas pessoas às vezes nem percebem de tão automático que eles estão. As pessoas têm hábitos que levam a lugares ruins a ela. Mas adquirir um hábito novo, adquirir um hábito bom, é primeiramente você refletir um pouquinho sobre sua vida e decidir primeiro aonde você quer ir, para o que você quer. Tem que estabelecer um objetivo. Isso, a gente tem que estabelecer um objetivo muito claro. Aí depois você estabelece o caminho para chegar lá. Exato, e o caminho é muito importante, porque não adianta falar para você, puxa, você quer correr 40 km de uma maratona, mas calma, você não vai ser em 30 dias que você vai correr 40 km se você nunca correu. Então a gente vai ter que fatiar esse objetivo para que você atinja pequenas metas, para que a corrida se torne um hábito, que esse comportamento ele seja adquirido por você. Isso a gente está falando de um esporte, né? Só que a gente, nesse caso, por exemplo, falando em mudança de hábito, a gente precisa pensar em metas atingíveis, porque não adianta, por exemplo, a pessoa, como você falou, colocar uma meta em que em um mês ele vai estar correndo 40 quilômetros. Ele tem que pensar na realidade dela, no tempo que ela tem, em como está o físico hoje. Então, porque é muito fácil a gente desanimar de querer colocar um hábito novo e saudável na vida da gente. Quando a meta ela é muito grandiosa, quando é uma coisa muito difícil de ser atingida, as pessoas tendem a não atingi-las e desistir no meio do caminho, porque elas colocam lá que elas querem correr 40 km. É óbvio que quem não corre, é óbvio que quem não faz nenhum esporte não vai correr 40 km. Isso é uma coisa que aquele cara que trabalha muitos anos, que se dedica muito para aquilo que vai conseguir fazer, porque ele tem o hábito da corrida. Então, a pessoa colocar metas, elas devem ser, na verdade, super atingíveis, com uma forma muito bem acompanhada, muitas vezes no esporte, ela pode ser super acompanhada por um profissional, uma meta da qual ela consiga atingir, que ela tenha o reforço de chegar em algum lugar. Que é isso que faz ela continuar o comportamento. Então, por exemplo, vamos começar a correr, vamos correr 1 quilômetro. Então a meta vai ser correr 1 quilômetro. Então a partir do momento que eu cheguei nesse 1 quilômetro, que eu consegui correr, a gente tem um reforço muito positivo para que a pessoa continue fazendo aquele comportamento. A gente está com esse bate-papo hoje com o Dr. Yuri pelo seguinte, a gente está entrando agora na quaresma, né? E aí o que ele propõe pra gente com esse bate-papo é usar os próximos 40 dias para fazer uma reprogramação e uma mudança de hábitos. Então a primeira coisa é a autorreflexão, né? Ver qual hábito que você gostaria de mudar. Você vai dar as dicas de como fazer isso nesses próximos 40 dias. Mas antes eu queria que você ajudasse a gente a identificar e a diferenciar o hábito da mania. Então, o que caracteriza? A mania, ela geralmente, as pessoas usam isso como um jargão que a gente tem, né? Que é uma coisa, na verdade, que é um comportamento que a gente repete várias vezes e que muitas vezes ele é atípico, que ele é estranho para outras pessoas. Isso é mania? É uma mania. Tipo a mania que eu tenho de mexer no anel, assim, bem esquisito, eu adoraria parar, mas quando eu percebo eu já tô mexendo. Já tá mexendo, isso é mania? Isso é uma mania. Pro termo, na verdade, da psicologia, da psiquiatria, medicina, já é uma outra coisa. A gente falar que uma pessoa tá em mania, já é uma outra coisa totalmente diferente. Loucura, não. É, totalmente diferente. Nem me bota nessa
Mas quando a gente está falando nesse jargão, assim, que a gente usa normalmente, poxa, eu tenho uma mania e tal, geralmente é um comportamento mais atípico, só uma coisa diferente que você faz, que eu faço, que o outro faz, mas que muitas vezes não atrapalha. Por isso que a gente fala que mania cada um tem a sua. Isso, cada um tem a sua, tal, cada um com a sua, tá tudo certo, mas que ele não atrapalha você. Tá. Ele não te deixa com nenhum problema, porque você mexendo no seu anel não atrapalha a sua vida. No caso, né? eu não prejuízo nem pra mim, nem pra ninguém. Isso, nem pra ninguém. Então tá dentro de uma coisa que você costuma fazer, mas não tem nada demais. Tá. Já o hábito, a gente tem coisas que podem sim ter consequências muito negativas. Como, por exemplo, você pegar e ter o hábito de falar muitas coisas ruins para as outras pessoas, de você sempre ser uma pessoa negativa. Isso também é hábito. Isso é um hábito, é um comportamento. Sim. É um comportamento. Você falar mal das pessoas, você sentir-se negativo, é um comportamento que você pode sim mudar. Tá. E ter a reflexão de, poxa, beleza, eu tenho uma situação, eu sempre tenho o pensamento muito negativo sobre algumas coisas, eu sempre sou uma pessoa muito negativa. Ok, então como que a gente vai mudar? Tem como reprogramar tudo, Tem como né? reprogramar tudo. Óbvio que isso demora um tempo, não é nenhuma mágica. Isso as pessoas também têm que entender. Que na verdade não é que você faz esse exercício de pensar positivo, um dia e tá tudo certo, agora você é uma pessoa positiva. Não. Isso é uma coisa que você vai fazer para sempre. Quanto antes a gente detectar esse hábito ruim e mudar, melhor. É mais Quanto fácil. menos tempo a gente ficar com esse hábito na vida da gente, é mais fácil Isso mudar. é um pouquinho mais fácil, não quer dizer que a pessoa que tem 40 anos de hábito não vai conseguir, vai também. Mas ele é um pouquinho mais fácil porque ele não está tão enraizado ali no seu eu. Então esse comportamento muitas vezes é mais detectável e não tem tantos variáveis que influenciam nele que faz você repetir aquilo ali. Tá? Então você pode sim mudar qualquer hábito que você tenha, qualquer pensamento que você tenha. Muitas vezes é necessária a intervenção de um profissional, obviamente, dependendo do caso, etc. Mas as pessoas elas podem primeiro refletir e avaliar a própria vida. Puxa, vamos escolher uma coisa, que isso também é bem importante, não é pra gente fazer tudo de uma vez, porque geralmente quando a gente faz tudo de uma vez, a gente se perde. A chance de se frustrar é muito grande. grande. E a gente se frustra, porque a gente está tentando dar atenção a muitas coisas. Assim como se a gente fica também tentando contar com a memória muitas vezes, né? Por exemplo, o médico disse que eu preciso ter o hábito de tomar mais água durante o dia. Mas eu não tenho esse hábito de tomar água. Aí a pessoa fica tentando fazer com que a memória a ajude a lembrar de tomar água, só que ela não sente sede. Isso. Seria muito melhor se ela planejasse, por exemplo, andar com uma garrafa d'água sempre na bolsa. Isso, facilitar. Por exemplo. Dá um caminho para esse hábito facilitar. Mudar. E esse hábito, por exemplo, da água, vamos falar especificamente, talvez as pessoas consigam entender com mais facilidade, né? Ok, o médico diz para mim que eu tenho que tomar mais água. Tá. Eu tenho várias ferramentas. Eu posso pôr aplicativo no celular, eu posso andar com uma garrafa de água, eu posso ter horário para beber água, onde tem um despertador que vai me lembrar daquilo. Então eu tenho milhares. Posso escrever um bilhete na parede. Isso, posso escrever vários bilhetes, posso ter uma meta de, olha, eu tenho que tomar uma garrafinha até as 3 da tarde. Então, puxa, eu vou tomar essa garrafinha até as 3 da tarde, mas ela está ali na minha frente. Mas é facilitar com que você execute aquilo. Sempre é necessário uma ferramenta para mudar um hábito. Isso, e um esforço. Tá. É você ter um esforço. Porque essa é a questão do hábito. Quando ele se torna hábito, ele vai exigir menos esforço seu. Tá? Ele vai exigir com que você pense menos, ele vira muito mais automático. Tá? Que é o exemplo de dirigir, que é o exemplo de escovar os dentes. Que se você for para pensar, escovar os dentes é uma tarefa muito difícil. Sim. Tá? Ela não é tão simples quanto parece. Porque você tem que pegar, abrir o armário, pegar a escova, passar a pasta, enfim, tem vários pequenos processos que você tem que fazer. Fora o tanto de coisa que a gente tem o hábito de fazer errado. Isso. Pesar a mão na hora de escovar, tem que lembrar Exato, que não é pra fazer isso. Várias coisas que você faz no ato de escovar o dente. Só que ele se torna tão automático que ele não toma sua energia. Tá? E quando a gente está adquirindo um hábito novo, isso envolve você focar a tua energia ali, a tua atenção. Então eu tenho que ficar focado durante meia hora ali do meu dia para isso. E aí sim eu vou adquirir um novo hábito conforme vai passando o tempo. Tá? E isso demanda tempo, isso demanda esforço. Um hábito pode virar vício? Pode, é que quando a gente fala de vício é quando está muito mais ligado a você não conseguir deixar de fazer aquilo por uma situação onde você muitas vezes está pensando assim, puxa, se eu deixar de fazer aquilo, eu vou me sentir muito mal, eu vou ter uma consequência muito negativa, eu vou me cobrar muito, eu não consigo deixar de fazer aquilo. E muitas vezes pode ser até uma dependência química, né, na situação ali onde existe uma variável muito forte que te prende, que te coloca naquela situação. Pode sim virar um vício, mas é mais difícil, né? Virar um vício mesmo, onde a gente fala uma coisa muito negativa do vício e acarretando em coisas muito ruins para a pessoa. Tá? A gente geralmente tenta introduzir as coisas num sentido muito mais saudável do hábito, né? Alguns hábitos que a gente tem, por exemplo, puxa, eu ando sem camiseta, sem blusão, no frio, por exemplo, é um hábito ali que você não prestou atenção. Faz um mal para você?
faz, mas não é uma coisa enorme, na verdade, né? É uma coisa que aconteceu ali, que você tem esse hábito de sair sem guarda-chuva de casa. Tá. É um hábito simples, que você teria que pensar para Pode ser que você tenha um prejuízo, mas... Você tem um prejuízo ali, mas é um prejuízo ok, poxa, você ficou molhado ali, tá tudo bem, entendeu? Mas, por exemplo, o vícios, vamos pensar nas questões químicas aí, cigarro, bebida... cigarro, bebida... Isso começa como um hábito, porque a pessoa já não começa viciada, a gente pode dizer assim. Não, começa como um hábito de fumar, começa. o hábito de acender um cigarro. Depois, quando ela se vê viciada lá na frente pelas questões químicas, aí é uma outra categoria de vício. Já é uma outra categoria. Além da categoria química, né, o vício ele envolve muito uma influência social também, que é onde, por exemplo, o cigarro ele te dá muita visibilidade, muitos amigos, porque você vai sair para fumar com seus amigos e todo mundo conversa, em qualquer lugar, na verdade, você tem alguém fumando e você naturalmente fica ali. Então tem todo um vício social, além do químico ali. Isso, que você tem um ganho muito forte, né? Então acaba fazendo com que a pessoa mantenha aquilo ali. Então você deixar de fumar, por exemplo, já é um hábito que você deve muito se preparar, porque além da questão de você ter que mudar um comportamento, você vai ter que suportar a falta química. Tá? E isso é onde as pessoas muitas vezes desistem. É uma mudança de hábito difícil de ser feita e muitas vezes ela é frustrante. Ela é frustrante e muitas vezes as pessoas, eu acho isso, muitas vezes elas podem sim procurar médicos, psicólogos para ajudar nesse processo, para ressignificar algumas coisas e aprender a adquirir novos hábitos. Isso não quer dizer que eu tenho que substituir o cigarro, que é o que muitas vezes as pessoas fazem, substituir o cigarro por doce, enfim. Comida. Exato, não, eu tenho que aprender a tolerar a falta dele e adquirir um hábito novo que me faça bem, e não um outro hábito que me faça mal, que é comer demais, por exemplo, comer um monte de docinho e tal, porque eu tô com vontade. Não, eu tenho que literalmente aprender a lidar com isso. E aí sim eu vou estar mudando um hábito meu, e não substituindo um ruim por outro ruim. Que é muitas vezes o que as pessoas fazem. É a compensação, né? É isso, uma compensação. Vamos falar então sobre como fazer essa programação, aproveitando a quaresma. Porque muita gente aproveita a quaresma justamente para fazer algumas promessas. Tem gente que gosta de chamar assim, né? Ah, não vou comer isso, vou ficar 40 dias sem comer aquilo e tal. Só que é uma questão muito passageira, né? Ao final da quaresma volta tudo ao normal. Ao passo de que se a pessoa sabe, tem consciência de que aquilo não é legal para ela e ela quer tirar isso definitivamente da vida dela... Ela pode aproveitar o embalo. Aproveita o embalo. Sim. E você tem então uma programação, uma forma da gente fazer isso em menos tempo até do que 40 dias. Sim, né? Uma média de adquirir um novo hábito é 20 e poucos dias, 21 dias é uma média. Algumas pessoas vão demorar mais, obviamente dependendo do hábito e ali do vício que ela tem, por exemplo, tal, vai demorar muito mais de 20 dias. Mas vamos tentar ser mais prático. Uma das primeiras coisas é a gente pegar e refletir o que a gente quer mudar. Tá, e colocar um objetivo muito claro pra gente. A gente pode fazer isso escrevendo? Sim. Colocando no papel? Reforça? Sim, isso, você colocar no papel mesmo, senta um dia na sua casa, vai lá, coloca 10 coisas que você quer mudar em você. Tá. Vai colocando, sem nenhum critério, só coloca. Depois a gente vai escolher uma só, tá? A gente vai escolher uma. Tá. Porque a partir do momento que a gente tenta fazer 10, a gente geralmente não faz nenhuma. Tá? Então vamos escolher. Elege uma para esse ano. Isso. Faz uma programação nos próximos 10 anos. Só, Acabar com as 10. Então vamos escolher uma só naquele momento, onde a gente vai conseguir ter foco nela. Tá. Aí vamos escolher ela. E a gente vai fatiar ela em vários pedacinhos. Como? Tá? Então vamos imaginar que, por exemplo, eu quero adquirir um hábito novo de correr. Que é fácil, tá? Legal. Eu quero chegar no objetivo de correr daqui 40 dias. Daqui a um tempo, na verdade, quero correr 5 km para participar daquelas competições que tem, porque eu acho legal, que é um hábito saudável, eu acho muito bom, vai me trazer boas coisas, etc. Ok, eu não vou poder chegar daqui 40 dias e já estar correndo 10 km, 5 km com muita facilidade. Então vamos fatiar. Então vamos colocar na semana 1, eu tenho que chegar até tal objetivo. Tá? Então vou correr lá só 500 metros, vou tentar correr sem parar 1 km durante essa uma semana e me esforçar para isso. E tem uma coisa muito importante do hábito, que ele tem que ser feito todos os dias. Ah, tem que ser diário. Ele tem que ser diário. Então não adianta a meta do final de semana. Né? Não. O hábito ele tem que ser todos os dias. Tá? E isso é uma coisa importante. Para se tornar hábito tem que ser todos os dias. Isso, tem que ser todos os dias. Óbvio, assim, claro, um dia aconteceu alguma coisa muito grave e tal, eu não pude fazer. A gente compreende, obviamente, mas no outro dia a gente retoma. Tá? Mas o ideal é que sejam todos os dias durante um bom período de tempo.
Tá? Um outro hábito que pode virar vício e que está virando cada vez mais, eu acho que é o uso de redes sociais, de smartphones, Sim, de telefones, sim, né? sim. Isso aí já está sendo objeto de estudo, inclusive. Sim, meu né? doutorado é sobre isso. É mesmo? Meu doutorado é Maravilha, sobre dá pra isso. marcar um assunto só desse pra gente conversar. Sim. Como é que as pessoas podem fazer para diminuir essa dependência, para diminuir esse hábito de pegar? Porque às vezes a pessoa não está nem querendo usar, mas já virou um hábito tão automático, não está fazendo nada, às eu vezes vou para conferir, no semáforo, a pessoa, você vê a pessoa, pá, já pega o telefone. Então isso a gente percebe que tá se transformando num hábito prejudicial. E chegamos hoje já a ter realmente vários estudos sobre a dependência nos smartphones. Né? Ou, por exemplo, tem o Fear of Missing Out, que é um medo muito grande de você perder qualquer informação. Sim. Então você fica na conferência o tempo todo. Tá? Que é exatamente isso que você falou, que por exemplo, tô aqui e tal, pera só um minutinho, vou conferir ali, não tem nada. Não tem nada. É o mais do mesmo, né? É mais do mesmo, exato. E as pessoas esquecem, né? Que apesar de a gente ter um monte de informação, a informação está lá gravada. Então, eu posso acessar ela daqui meia hora. Como é que isso pode ser uma coisa saudável, uma relação saudável, por exemplo? Pensando no hábito, que é um hábito cada vez mais comum entre as pessoas. Isso. Estabelecer um horário. Estabelecer horários. Tem aplicativos muito interessantes que agora vários celulares já têm como nativo de você avaliar o seu uso. Tá? Aí você pode até mesmo naquele horário. Limitar o uso ali de, por exemplo, eu quero passar só meia hora do meu dia em alguma rede social. Ok, beleza, o celular vai te ajudar nisso e ele vai te avisar. Você já passou da sua cota ali de uso diário. Tá? Isso é uma ótima coisa a fazer. Ferramenta boa. Sair sem celular é uma ótima coisa. Esquecer de propósito. Esquecer de propósito, por exemplo, vou até a padaria. Por que eu preciso do celular até ir até a padaria? Eu não preciso do celular para ir na padaria. Para ficar no caixa ali, ó. Sim, eu não preciso do celular para ir na padaria muitas vezes, tá? Ou muitas vezes quem é um pouco mais velho e tal, pode fazer, vou sair com meu namorado, vou sair com minha namorada e tal. Vamos sair sem celular. Sai os dois sem celular. Tá? Óbvio que, puxa, mas eu tenho medo de alguma coisa acontecer. Nós vivíamos sem celular até... E dava tudo certo. Alguns anos atrás, tudo funcionava muito bem. Então você não vai acontecer nada, você vai conseguir se sentir muito bem. E as pessoas já têm esse sentimento de ficar inseguros sem o celular. De estar como se estivesse faltando um pedaço dela. A gente esquece o telefone e parece que a gente está descalço. Isso, exato. As pessoas estão cada vez mais dependentes daquela situação. Então sair um dia sem celular, realmente limitar o uso, principalmente na hora do trabalho, tá? Na hora da escola, por exemplo, ali onde você realmente não usa o celular, deixa ele muitas vezes em modo avião, porque também tem uma questão muito interessante, tem uma pesquisa sobre isso, que eles pegaram e colocaram 3 grupos para ver um vídeo. Um dos grupos ele tinha o celular em livre acesso, o outro grupo tinha o celular em modo de vibrar e o outro não tinha celular. Tá? E depois eles fizeram algumas perguntas, na verdade, para ver o conteúdo do vídeo. E interessantemente, as pessoas que tinham o celular e que estavam só com o modo para vibrar, tinham tantas dificuldades ali, tinham pouca aderência ali ao vídeo, assim como as pessoas que podiam usar o celular livremente, porque a atenção fica focada no VibraCall. Olha só. Porque as pessoas ficam curiosas para ver o celular. Esperando o telefone tocar. Ali. Então o celular ele vibra, a pessoa vai lá, ela, meu Deus, quem será que me procurou? Será que é uma coisa emergencial? Será que não é? E tal. E a pessoa quem estava sem celular estava despreocupada, focando no vídeo. Então muitas vezes quando você vai estudar, o ideal é você deixar o celular longe, em outro cômodo, desligado. Exato, desligado, deixa em outro cômodo. Tá. Isso você vai conseguir. Fique meia hora, faça uma pausa, aí você pode ir lá mexer no celular, fica mais meia hora e assim por diante. Gente, um assunto fantástico, né? Pra gente parar pra pensar mesmo, refletir sobre esses hábitos. Então a gente já tem lição de casa pra hoje. Já. Colocar no papel 10 hábitos que a gente gostaria de mudar. Depois escolher um deles. Fatiar e ver como alcançar esse objetivo de uma forma vagarosamente. Real. Né? Isso. Adorei esse papo, gente. Preciso agradecer então a sua presença aqui. Obrigada. Dr. Yuri Buzin, que é psicólogo e doutor em neurociência do comportamento. Para fazer contato através do Instagram, você acessa lá, @yuri.buzin. Yuri com Y, tá? E, claro, no começo, né, Yuri Buzin, yuri.buzin. Buzin com N no final também, para ficar mais fácil. Tem o site, yuribuzin.com.br. Muito obrigada pela sua presença. Até uma próxima. O papo foi excelente. Obrigada, viu? Muito obrigado. Ótimo dia. Tchau, tchau.